A relação com o mundo é o tema da mensagem que nós iremos ministrar nesta noite. Pegue aí o seu caderno, a sua caneta, para juntos nós refletirmos sobre essa palavra, sobre esse tema, sermos edificados, grandemente abençoados. O primeiro texto, o texto base, está em João 15, versículo 19, que diz: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Vamos ler pelo menos uma vez, juntos. Vamos lá. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Aí nós vamos fazer assim, vamos tentar cada um na primeira pessoa, Se eu pertencesse ao mundo, ele me amaria como se eu fosse dele. No entanto, eu não sou do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo me odeia. A Bíblia diz que há uma relação de intimidade entre o mundo e aqueles que ainda não nasceram por meio de Cristo Jesus. É isso que a Bíblia indica, não só nesse texto, mas em vários outros textos do Novo Testamento, principalmente. Indica que há uma relação, há um relacionamento de intimidade. E é interessante que, por exemplo, quando a Bíblia quer falar sobre o nosso relacionamento íntimo com Deus, a Bíblia vai comparar esse relacionamento com um casamento. Porque no casamento, e de acordo com o padrão de Deus, somente no casamento, o homem e a mulher têm o relacionamento mais íntimo possível. Então a Bíblia pega essa figura do relacionamento de maior intimidade entre um homem e uma mulher que são casados, e compara ao relacionamento mais íntimo que nós podemos e devemos buscar tê-lo com Deus. Um relacionamento mais íntimo entre o homem e Deus, entre uma pessoa e Deus, é comparado na Bíblia com um relacionamento de maior intimidade entre um homem e uma mulher dentro do casamento. E aí, se falando em relação com o mundo, aqueles que ainda não nasceram de novo,
aqueles que ainda não nasceram da água e do Espírito, aqueles que ainda não nasceram de Deus, aqueles que ainda não nasceram do alto, são expressões reveladas por Jesus a Nicodemos e agora a todos nós. Então, aqueles que ainda não nasceram de novo, eles têm um relacionamento de intimidade com o mundo. E aí, quando se torna uma nova criação em Cristo Jesus, a pessoa é tirada do mundo. É uma expressão usada pelo próprio Senhor Jesus. Quando a pessoa tem a sua experiência com Jesus, se rende a Ele, passa pela experiência do novo nascimento, então essa pessoa, ela é tirada do mundo. Não pertence mais ao mundo. Mas a primeira pergunta é: de que mundo nós estamos falando? De que mundo nós estamos falando? No Novo Testamento, só há uma palavra para mundo. No escrito original do Novo Testamento, que foi escrito em grego, e a palavra é cosmos, só essa palavra. E aí nós precisamos prestar atenção nos contextos onde a palavra está colocada para nós interpretarmos corretamente. Então, de que mundo Jesus está falando? De que mundo nós estamos tratando aqui nessa mensagem? Com certeza, nós não estamos falando do planeta, não estamos falando do cosmos, do universo, não estamos falando da natureza criada. O salmista, no Salmo 24, versículo 1, ele trata sobre isso. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo, olha a palavra mundo, e os que nele vivem. O salmista, nesse salmo, ele está falando do planeta, do local onde nós moramos, da natureza criada, do universo. Mas de que mundo nós estamos tratando aqui nessa mensagem? Nós não estamos falando das pessoas. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 3, versículo 16, ele se referiu às pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo, pessoas. De qual mundo nós estamos falando nessa mensagem? Nós estamos falando aqui sobre o mesmo mundo do qual o apóstolo João falou em 1 João capítulo 2, versículos 15 ao 17. Diz lá: não amem o mundo. Presta atenção, em João 3,16, Jesus disse que Deus amou o mundo. 1 João 2,15 está dizendo: não amem o mundo. Lá em João, mundo significa uma coisa. Aí, na primeira carta de João, mundo significa outra coisa. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos
e a arrogância da vida não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse mundo de que nós estamos falando é um sistema de valores, de crenças e práticas contrários a Deus. É desse mundo que nós estamos falando. E nós precisamos nos posicionar corretamente. É por isso que Jesus diz: vocês não pertencem, o mundo odeia vocês, porque vocês não pertencem. Se vocês pertencessem, se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque se trata de um sistema de valores, de crenças e práticas contrárias a Deus. E aí quando nós, independente da idade em que isso acontece, quando a pessoa, ela experimenta o novo nascimento em Cristo Jesus, essa pessoa, ela vem com uma boa bagagem do mundo. Mesmo sendo uma criança, há 7, 8, 9 anos, que tenha entendido o Evangelho, que tenha aberto o seu coração para o Evangelho de Cristo e tenha recebido a Cristo e experimentado o novo nascimento, mesmo assim tem uma bagagem daquilo que recebeu do mundo, da influência do mundo sobre a vida. É um sistema de valores, é um sistema de crenças, é um sistema de práticas que são contrários a Deus. Como devemos nos posicionar em relação a esse sistema de que a Bíblia está chamando de mundo? De que maneira nós devemos nos posicionar? Veja só, preste atenção. Vamos considerar que o mar é o mundo. E vamos considerar que a sua vida é um barco que está navegando nesse mar. Vamos considerar isso? Muito bem. Vamos considerar que o mar, que o mundo é o mar e o barco é a minha e a sua vida. Ou seja, nós não devemos permitir que as águas entrem no barco. Porque o barco é a sua vida. O mar é o mundo. E nós não devemos permitir que as águas entrem no barco. Porque se formos permitindo isso, se formos abrindo concessões e o mundo for entrando na nossa vida, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com a nossa fé? O que é que vai acontecer
com a nossa relação com Deus. O que é que vai acontecer com a nossa vida espiritual? Vai acontecer um naufrágio. E o texto sagrado vai falar sobre o naufrágio da fé. E aí, Jesus afirmou que os que nasceram de novo não pertencem ao mundo. Portanto, não são do mundo. E aí eu pergunto, como está a sua relação com esse sistema? Como está a sua relação com o mundo? Infelizmente, muitos ainda têm vivido uma relação de cumplicidade com o mundo. Muitas pessoas, lá fora nem se fala, mas no meio do povo de Deus, em especial, o seguinte sobre o povo de Israel, que naquela época eram mais conhecidos como os hebreus. A nação de Israel ainda não havia sido formada oficialmente. Havia o plano, Deus estava aí colocando esse plano em execução. O plano era tirá-los do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão. O plano era tirá-los do Egito e, como um povo, torná-lo uma nação. A nação do povo de Deus. A nação de Israel. No entanto, alguém disse que foi muito mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. Deus tirou o povo do Egito em poucos dias. Só que demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Porque tanto sofrimento naquele deserto, uma disciplina necessária para tirar o Egito de dentro daquele povo. E aí, depois de mais de 40 anos vagando no deserto, a maioria deles pereceram no deserto. O povo de Israel nunca mais, até hoje, cometeu idolatria. Foi um santo remédio para tirar o Egito de dentro dos hebreus, do povo de Deus. E aí, sabe o que é que eu aprendo aqui, entre outras coisas? Que muitos dos sofrimentos que nós ainda padecemos é por causa do mundo, de uma certa parcela de mundanismo que ainda existe dentro. E aí é necessário padecer alguns sofrimentos, até isso que resta ainda do mundo possa ser
extirpado. O Senhor trouxe você aqui nesta noite para que haja uma completa libertação de todo e qualquer mundanismo que ainda haja dentro. Estou sofrendo. Veja o que é que ainda tem de mundano dentro de você. Há muitos crentes ainda presos ao mundanismo. Há muitas práticas mundanas na vida da crentalhada. O texto sagrado diz: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque não há compatibilidade. Não são dois amores compatíveis. Não. Não há como amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E aí nós vemos que há muitos no meio do povo de Deus que ainda estão tentando amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Eu digo para você, pare de tentar amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Deus é amor e não amante. Portanto, navegue nesse mar sem permitir que as águas entrem no barco. Não faça nenhum tipo de concessão para esse sistema que é contrário à vontade de Deus. Porque Deus exige sempre exclusividade em nosso relacionamento com Ele. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5, diz o seguinte: adúlteros, em outra versão vai dizer adúlteros e adúlteras. É algo mais enfático. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? O apóstolo Tiago está falando sobre infidelidade para com Deus, adultério espiritual, infidelidade na relação com Deus. Lembra quando eu disse que a Bíblia trata a relação com Deus comparando com a relação de um homem, marido, com uma mulher, esposa? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz? O que é que a Escritura diz? Que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Não há como ter uma relação de cumplicidade com o mundo e um relacionamento com Deus ao mesmo tempo. E aí, para se experimentar um relacionamento profundo com Deus, é preciso cortar as relações com o mundo. E aí eu pergunto, em que você ainda tem sido cúmplice com esse sistema que é contrário a Deus, que faz oposição à vontade de Deus, chamado aqui de mundo?
eu vou dar algumas dicas. A busca, por exemplo, a busca pelos bens materiais como fonte de segurança e de felicidade torna você cúmplice do mundo. A busca pelos bens materiais como fonte de segurança e felicidade é uma forma de se relacionar, de ser cúmplice com esse sistema. Você tem buscado bens materiais por causa da segurança e da felicidade que os bens materiais oferecem. Que grande engano! Nós só conseguimos experimentar de fato e verdadeiramente segurança e felicidade em Cristo Jesus. Outra característica daqueles que são ou têm sido cúmplices com o mundo é não depender da vontade e da direção de Deus, é seguir de acordo com os próprios planos e capacidades. E aí nós não podemos exemplificar, nós não podemos perder a oportunidade para exemplificar aqui esse ponto, falando sobre os relacionamentos. E aí homens e mulheres buscam em relacionamentos, ou buscam, melhor dizendo, relacionamentos de acordo com a sua própria vontade, com a sua própria direção, e não de acordo com a vontade e a direção de Deus. E aí se precipitam, fazem de qualquer maneira, sem buscar a vontade de Deus, sem buscar a direção de Deus. Relacionamento é muito sério. Como diz no popular, não é brinquedo não. E aí a gente vê as pessoas fazendo disso algo pouco sério, encarando isso com pouca seriedade, de modo que as escolhas... Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. 53 anos de idade, desde os 3 anos mais ou menos, na igreja. E aí a gente já viu muita coisa. Nós já vimos muitos homens, muitas mulheres que estiveram na igreja, cresceram na igreja, mas porque buscaram relacionamentos sem a direção de Deus, fora da vontade de Deus, hoje não estão mais servindo ao Senhor, não estão na igreja, estão aí estagnados espiritualmente. Se você quiser levar a sério a relação com Deus, a vida espiritual, precisa levar a sério essa questão. Excelente o testemunho, né? Talvez aí estejam até nos assistindo lá em Guiné-Bissau. Excelente o testemunho escrito que a pastora Mara compartilhou.
aí mês passado, se eu não estou enganado. Excelente. Excelente. Aquela paciência dada pelo Senhor para esperar o momento certo, para não se precipitar, para não estar atirando para todo lado, como se aquele fosse o último homem da terra, ou aquela fosse a última mulher da terra, e aquela agonia e aquela coisa. Excelente. Para não se tornar cúmplice, uma relação de cumplicidade com o mundo, é preciso depender da vontade e da direção de Deus, e não seguir de acordo com os próprios planos e capacidades. Outra característica, permitir que as amizades e influências do ambiente contrárias à fé cristã moldem os seus pensamentos e as suas atitudes. Você tem amigos, tem colegas, tem familiares, tem parentes. No entanto, não deve permitir que nenhum deles, nenhuma influência nos ambientes frequentados por você esteja moldando os seus pensamentos e, consequentemente, as suas atitudes. Ser cúmplice do mundo é também deixar que o sistema de valores contrários à vontade de Deus guie a tua vida, afastando você de Deus. E aí eu pergunto, vamos cortar a relação com o mundo? Lembra, os mais velhos lembram. Vamos cortar a relação com o mundo. Relação de separação com o mundo. Quando cortamos a relação com o mundo e, portanto, deixamos de ser cúmplices do mundo, nós adotamos uma postura firme e radical. É certo que a palavra radical, ela tem sido, na maioria das vezes, usada para definir algo negativo. No entanto, a palavra radical, ela não serve somente para definir um posicionamento negativo. Aquele grupo é um grupo religioso radical. O que é um grupo religioso radical? É aquele grupo que, quando estão diante de pessoas que professam uma outra fé, aquele grupo persegue, aquele grupo maltrata, aquele grupo assassina. É um grupo religioso radical. No entanto, como eu já disse, a palavra radical, o conceito, não se aplica somente a posturas negativas. Aquele que não é mais cúmplice com o mundo, aqueles que não pertencem ao mundo, aqueles que foram tirados do mundo, separados do mundo, precisam ter atitudes firmes e radicais.
E aí é quando a palavra do Senhor diz, olha, quando se é para dizer não, diga não. Não diga sim para agradar o outro, se o que você deve dizer, na verdade, é o não. E aí, veja só, se o mundo é um ex, né? Se o mundo é um ex, se a gente for fazer aqui uma pesquisa de quantos ex na vida da maioria dos adultos aqui, quantos ex? Mas eu estou falando também, não é só disso não que você está pensando, é de ex-patrão, de ex-vizinho, de ex-igreja. Mas se o mundo é um ex na sua vida, não volte a flertar com ele. Aí daí, em outro lugar, Jesus vai dizer que o último estado vai ser pior do que o primeiro estado. Falando sobre outra coisa, mas a gente pode muito bem entender dessa maneira. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 ao 18, presta atenção. Diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Nós precisamos entender mais esse texto. Nós precisamos, e para entender, nós precisamos nos devotar mais nesse texto, meditar mais nesse texto. Eu disse, 2 aos Coríntios 6, 14 ao 18, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum, pergunto eu, a justiça e a iniquidade? Ou o que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Portanto, o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. E serei o pai de vocês, e vocês serão os meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saiam do meio deles e separem-se. Então não tem meio termo, não tem concessão, não, saiam do meio deles e separem-se. Uma pergunta, outra pergunta na verdade. Por que é que as pessoas que ainda estão no mundo, elas dizem algo do tipo: você não é crente, por que ainda está fazendo isso? Porque as pessoas do mundo fazem essa indagação ou acusação.
fulano não é crente, por que ainda está fazendo isso? Por que está fazendo isso? Você não é crente, por que você está fazendo isso? E pode é crente fazer isso? Quem que deu para eles esse senso de qualidade? Quem? A própria crentalhada. Eles aprenderam com a crentalhada esse senso de qualidade, esse sentido de qualidade. Portanto, eles sabem que aqueles que não pertencem ao mundo precisam ter uma vida diferente. Se o mundo sabe disso, e por que nós não sabemos disso? Deixamos de saber disso. A igreja de 100 anos atrás vivia isso muito bem. E esse senso de qualidade foi transmitido de um jeito ou de outro. No modo de falar, no modo de andar, no modo de se vestir, no modo de comprar, no modo de vender, no modo de trabalhar. É tão sério, que se nós formos fazer uma averiguação, uma pesquisa, vamos voltar apenas 50 anos atrás. E aí vamos conversar com os empresários que atuavam na época. E aí vamos perguntar para eles como era na época contratar um crente para trabalhar na empresa deles. E vamos perguntar para eles como é contratar um crente para trabalhar na empresa deles agora. E o que foi que mudou? Por que é que agora muitos desses empresários, eles respondem: Deus me livre, eu não quero crente trabalhando na minha empresa? Por causa do mundanismo, a cumplicidade. Eles são crentes que não saíram do meio, não se separaram do mundo. Qual foi o plano de Deus? Ou qual é o plano de Deus? O plano de Deus sempre foi o de ter um povo para chamar de seu. Preste atenção. Que sirva de referencial para todos os povos de todos os tempos. Será que Deus não pode ter ou não pode querer ter um povo para chamar de seu? E aí você percorre a Bíblia Sagrada e por várias vezes você vai ver Deus tendo assim o gosto de chamar o povo de seu povo. Agora, a questão é: o povo que se chama pelo nome de Deus, se separar e ser referencial para todos os povos de todos os tempos. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: vocês, porém,
são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí eu pergunto: o que há ainda do mundo na sua vida? E você precisa se separar. Até mesmo coisas legais. Coisas legais, é legal. Mas você precisa se separar disso para servir melhor o Senhor, para você crescer espiritualmente, avançar na missão que o Senhor confiou a você. São coisas legais, mas que estão tirando o tempo, o dinheiro, a energia daquilo que deveria ser concentrado no Senhor, na obra do Senhor. E aí, durante todos esses anos, a gente vendo a cretalhada capengando, porque ainda não decidiu se separar totalmente do mundo. No domingo eu tenho o meu futebol. Vá, mundano, seu mundano. Hoje é tempo de arrependimento, é tempo de separação do mundo. Além de deixar de ser cúmplice do mundo e de separação do que ainda resta do mundo em você, é preciso ter uma relação de oposição ao mundo. Se alguém te perguntar sobre a sua relação com o mundo, o que é que você responderia? Se alguém perguntar como deve ser ou como é a sua relação com o mundo, o que é que você responderia? Lembrando que esse mundo de que nós estamos tratando aqui não são as pessoas. A palavra do Senhor não está dizendo para abandonarmos as pessoas. Não são as pessoas. No entanto, muitas pessoas, muitas, não poucas, muitas, estão servindo a esse sistema. Estão sendo muito influenciadas por esse sistema. E aí, em determinadas situações, é por isso que é preciso buscar uma comunhão com Deus, e uma direção de Deus, e um discernimento espiritual, porque em muitos casos vai ser necessário cortar relações, andar menos, ver menos, se aproximar menos de determinadas pessoas, porque ainda estão com a visão encoberta e por isso estão servindo aos interesses desse sistema que é contrário à vontade de Deus. Presta atenção. O mundo é um sistema governado pelo diabo.
não tem importância não tem problema não. Veja só, quando eu estava na pré-escola, há quase 50 anos atrás, as escolas não faziam no carnaval, bandinha de carnaval, desfilezinho de carnaval com as crianças para sair pelas ruas. Estão fazendo hoje porque quem está influenciando é um sistema de valores, crenças contrários a Deus, que é governado pelo diabo. E aí qual deve ser a nossa posição? A de oposição. A de oposição. Nós devemos nos posicionar claramente. Não estamos falando aqui sobre brigar. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. Mas daí que essas pessoas influenciadas pelo mundo queiram nos influenciar, queira ensinar as nossas crianças. Não, eu não já disse que não. E aí vai chegar a um ponto de que nós vamos precisar vestir a nossa armadura espiritual e partir para o combate. Partir para o combate. De que forma esse sistema de valores, crenças, costumes, desejos e práticas pecaminosas age com relação ao povo de Deus? O mundo faz uma oposição fortíssima ao povo de Deus, ao ponto de matar fisicamente a muitos, todos os dias, desde Jesus, e aí os apóstolos, os discípulos, e até hoje. A gente vai em países da África, Nigéria, e vê lá um assassinato em massa. Porque aquelas pessoas foram assassinadas porque elas se declaravam cristãs. E aí você vê uma multidão enorme, com muitas pessoas carregando muitos caixões, dezenas de caixões. Você deve ter visto essa cena aí nas redes sociais. Por quê? Porque aqueles que não pertencem ao mundo devem fazer oposição ao mundo. O mundo odeia os discípulos de Jesus, e é um ódio de morte. Em João capítulo 15, 18 e 19, ele diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo, por isso o mundo os odeia. Então, se alguém perguntar para você sobre a sua relação com o mundo, o que é que você responderia?
Você poderia responder assim: olha, eu não sou do mundo, eu estou no mundo como embaixador do reino dos céus. E aí, se você porventura não souber, quando chegar em casa, procure saber o que é embaixador. Vá lá no dicionário, no Google. O que é embaixador? A nova vida que nós devemos viver não é por causa da lei dos crentes. É uma coisa também lá de antigamente, de onde eu vim. Fulano entrou para a lei dos crentes. Agora ele não pode fazer nada por causa da lei dos crentes. E aí, no tempo mais moderno, fulano agora é crente, e aí ele não pode fazer, porque se o pastor vê ele fazendo. Mas a nova vida que nós devemos viver não é por causa da lei dos crentes, é porque não pertencemos ao mundo. E aí, esse ponto da mensagem quer dizer, entre outras coisas, que quem está em Cristo sempre vai desagradar quem está no mundo. Quer agradar o maridão, a esposa, o pai, a mãe, quem quer que seja. Se agradar essas pessoas vai fazer você desagradar a Deus, é melhor você desagradar essas pessoas. Quem está em Cristo vai ser incompreendido por quem está no mundo. Então muitos não vão compreender, porque você, num dia como hoje, domingo, uma hora como essa, está aqui, podendo estar em outro lugar, numa mesa de bar, na orla, em qualquer outro lugar, curtindo. E aí não vai compreender o porquê. E aí o camarada, como eu ouvi na última aula do curso Vida Cristã, aí o camarada acostumado com o colega, com o amigo, todo ano no Precaju, aí ele liga: fulano, vamos para o Precaju? Não. E aí conta lá os seus motivos, não vai compreender, mas você vai perder. Quem está em Cristo será desprezado por quem está no mundo. Quem está em Cristo será perseguido por quem está no mundo. Quem está em Cristo pode até ser morto por quem está no mundo. No entanto, 1 João 2,17: o mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não importa as incompreensões, não importam as perseguições, não importam as ameaças de morte, porque tudo isso provém do mundo que vai passar. O que importa é fazer a vontade de Deus.
venha quem vier, dê o que der, fazer a vontade de Deus, porque quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundanismo vai passar, aqueles que preferiram serem mundanos também vão passar junto com o mundo e o mundanismo, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Muitas pessoas até começam na caminhada cristã, mas não permanecem por amar o mundo. Trocam o eterno pelo temporário, o eterno pelo passageiro. Preste atenção, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Já estamos chegando ao final. Guarda esse nome. Que nome é esse? Hein? Que nome é esse? Demas. Não é um nome adequado para colocar no seu próximo filho. O apóstolo Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo. O apóstolo Paulo, ele está aí já no final da sua vida. Não no final da sua vida por causa da idade, mas no final da sua vida porque ele será martirizado, será morto por causa do testemunho de Cristo. E Demas, ele era um cooperador, era um auxiliar. Você considera o crente ou o membro da igreja como uma pessoa qualquer, se esse crente, esse membro da igreja está como auxiliar do apóstolo Paulo, escritor de quase a metade do Novo Testamento, plantador de igrejas em diversos lugares na Ásia. E aí você acha que esse Demas ele era pouca coisa? No entanto, quando Demas olhou para o mundo e o mundo, venha, eu vou lhe dar isso, eu vou lhe dar aquilo outro. Ele olhou para a situação do apóstolo Paulo e das ameaças, dos perigos que estavam circundando o apóstolo Paulo. Olhou para isso, olhou para o mundo. Olha que mesa farta, olha quantos prazeres, olha quantos bens materiais, olha. Aí Paulo diz que ele, por ter amado esse mundo, abandonou Paulo e se foi. Veja só, nós precisamos ter cuidado, porque há um perigo de hoje estarmos aqui servindo. É até um auxiliar de quem está liderando a igreja e tal. É preciso ter cuidado com o mundo, porque o mundo ele se mostra muito atraente, e isso aconteceu com Demas. Por isso que Demas apostatou da sua fé,
abandonou a sua fé. Poderia ter sido um segundo Timóteo, poderia ter sido um segundo Tito, poderia ter sido um líder de uma das igrejas da Ásia, mas ele amou o mundo. E aí Paulo vai dizer: olha, Crescente também me largou, Tito. Qual a sua escolha? O temporário ou o eterno? Se a sua escolha for pela vontade de Deus, então deve fazer oposição ao mundo. Aleluia. E aí quando a pessoa vem, qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião? Não, eu vou falar a opinião do reino que eu sou representante, do qual eu faço parte. E é uma opinião contrária a isso. Sou contra. Você vai perder isso, aquilo outro. Continuo contra. Vai perder a sua liberdade. Continuo contra. Vai perder a sua vida. Continuo contra. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, aquilo que eu confiei a Ele, até o final. Veja só, o barco está no mar. E o barco é a sua vida. Fique em pé, por favor. O barco está no mar. O barco é a sua vida. E o mar é o mundo, esse sistema. Você não deve permitir que o mar entre no barco. Não deve permitir que o mar entre no barco. Nós precisamos ter uma convicção e um posicionamento bem definidos na relação com o mundo. Não há uma relação de cumplicidade com o mundo. Não seja cúmplice com o mundo. Sim, há uma relação de separação com o mundo. Sim, há uma relação de oposição ao mundo. Não aceite o mundanismo entrar na sua vida, entrar na sua casa. Não aceite. Se levante e faça oposição. Diga: mundo, aqui você não pode entrar. Eu não sou um mundano, porque eu não pertenço ao mundo. Então a pergunta é: quem aqui está disposto a viver o mesmo tipo de relação com o mundo que Jesus viveu? Essa é a pergunta. E aí nós vamos entoar essa canção, para que depois nós estejamos orando. E essa oração é uma oração decisiva para as nossas vidas.
para que de fato nós tenhamos uma relação com o mundo de acordo com o que a palavra do Senhor nos instrui. Nós aprendemos que todo esse sistema serve ao maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus certa vez disse: olha, vamos nos levantar daqui, porque o príncipe deste mundo já se aproxima, se referindo ao maligno. O príncipe, o governante desse sistema. Nós precisamos entender isso. É de grande importância que nós entendamos o nosso papel nesse mundo e que entendamos que nós não pertencemos a esse mundo. Como o apóstolo Pedro fala, nós somos como peregrinos, somos como estrangeiros e devemos zelar por nossa nacionalidade e devemos zelar por nossa pátria, que é a pátria celestial. Aleluia! Aqueles que não pertencem ao mundo pertencem à pátria celestial. Aleluia! 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 Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança, a liberdade, amo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Hoje é o tempo de abandonar o mundanismo. Quantos que estão aqui tomaram essa decisão depois de terem recebido a revelação da palavra de Deus? Abandonar o mundanismo. Talvez ainda haja muito do mundo dentro de você. Essa é a noite de você ser liberto, de você ser liberta desse mundanismo. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Se você preferir, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Decidido, decidida a abandonar o mundanismo que ainda resta dentro de você. Há alguma coisa, há uma pequena coisa, ou há algumas coisas, ou há grandes coisas, mas ainda há mundanismo, ainda há práticas, ainda há influências. E você deve decidir sair daqui com uma nova linguagem, com um novo posicionamento. Aleluia, aleluia. O Senhor já te tirou do mundo e te deu uma nova pátria. Aleluia. E aqueles que são dessa nova pátria, a pátria celestial, possuem uma linguagem nova. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode chegar, pode vir mais à frente. Em nome de Jesus, se aglomere aqui na frente para que os outros possam se aproximar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, nós não temos mais parte com o mundo. O Senhor nos arrancou do mundo, assim como o Senhor tirou os hebreus da escravidão do Egito. Meu Deus, agora, Senhor, tira o que ainda resta do mundo, que ainda está nos influenciando. Tira, Senhor, liberta-nos, Senhor, de toda a influência, ó Deus, mundana, que ainda está, ó Deus, nos levando a ter direcionamentos contrários à vontade do Senhor. Comece a render, se renda diante do Senhor, se renda diante do Senhor como aqueles que não pertencem mais a esse mundo. Aleluia, aleluia. Há uma diferença, porque você não é terra da terra, você é sal da terra. Você não é mundo do mundo, você é luz do mundo. Há uma diferença, há uma diferença, há uma diferença. Aleluia, aleluia. Não seja como Demas, que abandonou a obra do Senhor por amor ao mundo. Não queira conciliar o amor a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, porque o Espírito que está em você tem fortes ciúmes. Aleluia! Não vai admitir. Aleluia! 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 Sobre toda a mente em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. É cura, é poderoso, teu nome é vida, teu nome é vida, Senhor. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Pelas ruas, O nome de Jesus. Separe-se. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua Separe-se. luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Separe-se do mundo e eu estarei com você. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare, declare. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Incendeia com o fogo do Espírito Santo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Preste atenção. Porque quando muitos demas, existem muitos demas que estão abrindo mão das coisas de Deus por causa das coisas do mundo. Mas hoje você é chamado para fazer o caminho inverso. Chega de abrir mão das coisas de Deus por causa das coisas do mundo. Chega de abrir mão das coisas de Deus por causa das coisas do mundo. A palavra do Senhor está sendo liberada sobre a sua vida e diz que aqueles que abrem mão das coisas de Deus por causa das coisas do mundo passarão juntamente com o mundo. Mas aqueles que abrirem mão das coisas do mundo, abrirem mão das coisas do mundo, abrirem mão das coisas do mundo, para fazer, para segurar, para estar na presença de Deus, fazer a obra de Deus, esses permanecerão para sempre. Aleluia.
Aleluia. Essa é a igreja que irá prevalecer. Essa é a igreja que irá prevalecer. A igreja daqueles que, tendo abrido mão das coisas do mundo, eles se comprometeram cada vez mais com a vontade do Senhor, cada vez mais com a obra do Senhor. Aleluia, aleluia. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Então é para sair daqui desse lugar tendo relacionado algumas coisas, tendo feito uma relação de coisas, de atitudes, de comportamentos, de prioridades, que você vai abrir mão, porque são coisas do mundo, estão atrapalhando você, a sua caminhada cristã, o seu desenvolvimento espiritual. Então você vai abrir mão desse mundanismo para abraçar a vontade do Senhor. Aleluia, aleluia. Erga suas mãos aos céus. Senhor, continua nos esclarecendo, continua, Senhor, iluminando a nossa mente, o nosso entendimento. Meu Deus, a Tua palavra, ela não nos deixa seguir enganados. A Tua palavra é a verdade, verdade revelada a nós, para nos confrontar, para nos endireitar, para nos libertar, para nos transformar. E nós a recebemos nesta noite, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja, ó Deus, nos ajudando nesse processo de libertação do mundanismo que ainda resta dentro de nós, porque nós sairemos daqui desse lugar declarando aquilo que o Senhor declarou, que nós não pertencemos ao mundo, nós fomos escolhidos pelo Senhor e tirados do mundo, e é assim que nós queremos viver, e é assim que nós queremos nos posicionar. Meu Deus, que a Tua palavra continue repercutindo poderosamente dentro de nós durante os próximos dias e os próximos dias e os próximos dias, que esta palavra nunca mais saia do nosso coração, do nosso entendimento, porque nós queremos viver um novo tempo com o Senhor. Meu Deus, que o Teu Espírito esteja convencendo-nos daquilo que precisamos ser convencidos em relação ao mundanismo que porventura ainda reste dentro de nós. Ó Deus, que esta semana seja uma semana de céus abertos, seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de livramentos, seja uma semana de prosperidade, seja uma semana de cura para os que estão doentes, de boas notícias para os que estão sem esperança. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós assim declaramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.